O milionário fica surpreso ao descobrir que a mendiga negra limpou o chão do hospital. Miguel sempre teve tudo: riqueza, carros de luxo, casas em lugares paradisíacos. No entanto, havia algo que ele desprezava: as pessoas. A cidade pulsava com a desigualdade e a miséria. Mas para ele, isso era apenas um cenário insignificante em seu caminho para o sucesso. Até que um dia, tudo mudou. Ele se viu acordando em um hospital. Lembranças do acidente de carro surgiam rapidamente em sua mente, como flashes violentos. E então, entre a luz fria e os murmúrios dos médicos, ele a viu, Clara. Uma mulher de aparência desgastada, com pele negra e cabelos desgrenhados, limpava o chão do hospital com um pano surrado. O que fazia ali? Aquela mulher, em uma roupa rasgada, dedicava sua energia para manter aquele lugar limpo, enquanto ele, um milionário, mal conseguia se mover. A cena o atingiu como um soco no estômago. Miguel ficou paralisado. Ele observava Clara com uma mistura de repulsa e fascínio. O olhar dela era sereno, como se a sujeira do chão não importasse. Era uma dignidade que ele nunca conhecera. Antes de sua vida ser um mar de ouro e frivolidades, ele nunca tinha notado os detalhes, as pequenas batalhas diárias das pessoas como Clara. As cores vibrantes da cidade começaram a se tornar cinzas em sua mente. Por que ela estava ali, nesse lugar de dor e cura? Miguel sentiu um nó na garganta. O hospital parecia um mundo paralelo, limpo e estéril, enquanto fora as ruas eram marcadas por sofrimento e abandono. Ele decidiu se aproximar, curiosidade e perplexidade o guiando. "Por que você faz isso?" questionou, a voz quase um sussurro. Clara olhou para ele, surpresa. "Porque é o certo a se fazer", respondeu, seu tom suave contrastando com a dureza do ambiente. Ele estava prestes a perguntar mais, mas uma sombra passou por sua mente. A lembrança de um ex-parceiro traído. Alguém que jurou vingança e que agora poderia estar atrás de Clara. O passado de Miguel era um labirinto de traições. E agora, aquele homem poderia colocar em risco a vida da única pessoa que o fez questionar suas escolhas. O tempo estava correndo e Miguel começou a perceber que sua fortuna não significava nada se ele não tivesse alguém para protegê-la. A ideia de perder Clara, a mulher que, sem saber, havia lhe ensinado sobre empatia, fazia seu coração acelerar. Ele sabia que ela estava em perigo, mas o que poderia fazer? Como alguém que sempre teve tudo, agora se via lutando contra um inimigo invisível. Diante de um dilema avassalador, ele se pegou pensando: deveria voltar à sua vida de excessos ou arriscar tudo para proteger Clara? A escolha. Como duas vidas tão distintas poderiam se entrelaçar de uma maneira tão inesperada? O que realmente significava ser livre em um mundo que parecia o prender em ambições vazias? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Tá? E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava ali, perdido em pensamentos, quando a porta do quarto se abriu com um rangido. Uma figura entrou rapidamente. O enfermeiro com uma expressão tensa. Ele olhou para Miguel e: "Senhor, temos um problema", disse ele rapidamente. O coração de Miguel acelerou. "O que aconteceu? O que é?" perguntou a angústia fazendo sua voz tremular. "A mulher que estava limpando, Clara. Ela desmaiou do lado de fora. Precisamos de um médico." Aquelas palavras caíram como uma bomba em seu peito. O nó de dor e preocupação se formou na garganta de Miguel.
Sem pensar, ele se levantou da cama desconsiderando a dor que lhe atingia. Fui um idiota, ele se disse. Como pude ser tão egoísta, só pensando em mim mesmo? Quando ele saiu do quarto, o corredor do hospital se transformou em um filme em movimento rápido. Ele viu os rostos dos outros pacientes, as enfermeiras correndo, as luzes piscando. Cada passo parecia pesado, mas a urgência o levava adiante. Clara! Gritou. O eco da sua voz fez o silêncio parecer ainda mais alarmante. Então, no final do corredor, entre as sombras, ele viu o que parecia ser um tumulto. Algumas pessoas se aglomeravam ao redor de algo no chão. O coração de Miguel disparou. Ele se aproximou e, quando conseguiu ver, o ar saiu de seus pulmões. Clara estava lá, caída, pálida como a morte. A enfermeira tentava reanimá-la. Por favor, acorde. Tenho tanto a lhe dizer, pensou Miguel, mas nenhuma palavra saiu. Ele só conseguia olhar, a realidade o esmagando. Foi então que uma camiseta rasgada, um insignificante detalhe, chamou sua atenção. Algo estava errado. A camiseta tinha uma logo que ele reconheceu. A logo de uma antiga empresa de segurança que ele mesmo contratara anos atrás. A confusão se transformou em um frio na espinha. Ele se lembrou do ex-parceiro, o homem traiçoeiro que havia jurado se vingar. Será que sua mente começou a correr? Clara podia estar envolvida em algo muito maior do que ele imaginava. Um profundo medo começou a tomar conta dele. Ela não era apenas uma mulher humilde. Talvez ela fosse uma peça em um jogo muito mais complicado. A enfermeira olhou para Miguel, desesperada. Você conhece essa mulher? A pergunta o pegou de surpresa. Miguel balançou a cabeça. Mas o que ele realmente queria dizer era: eu não sei quem ela é. Mas, por favor, faça ela acordar. E foi nesse momento que um grito ecoou pelo corredor. Um homem, abruptamente, surgiu do fundo do hospital. Ele parecia furioso, seus olhos fixos em Clara. O que vocês fizeram com ela? Ele gritou, sua voz grossa, ameaçadora. Todos se viraram, e Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele deu um passo à frente, sentindo que a situação estava prestes a explodir. O homem se aproximou, e Miguel percebeu que conhecia aquele rosto. Era o ex-parceiro, a pessoa que sempre teve como um fantasma em sua vida. Você sabe como encontrá-la, não sabe? O homem rosnou. Sua expressão era um misto de loucura e desespero. Miguel sentiu o mundo desmoronando ao seu redor. Agora, ele não estava apenas lutando pela vida de Clara, mas por seus próprios segredos e por um passado que parecia querer engoli-lo de uma vez. Meu Deus, o que eu fiz? Para onde isso está indo? Sua mente gritava. Ele mal podia acreditar no que se desenrolava diante dele. Tudo o que ele achava que sabia sobre Clara, sobre sua vida, estava prestes a se transformar em um pesadelo. E ali, cercado pela dor e pela urgência, Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava só começando. Miguel estava lá, paralisado, coração pulsando no ritmo da angústia. A presença do ex-parceiro o deixava em choque. Cada palavra do homem era como um golpe, e ele sentiu seu mundo se desmoronar. O olhar daquele homem era um espelho do seu passado, e agora ele estava de volta, exigindo explicações, querendo algo que Miguel não sabia como dar. Você sabe como encontrá-la, não sabe? O homem insistia, com os olhos pegando fogo. Miguel queria recuar, mas ele também queria proteger Clara. Então, sem pensar, ele disparou. Não sei de nada. Você não tem ideia do que está fazendo. O tom firme da sua voz soou quase como um grito contra o tumulto ao redor. As enfermeiras e os outros pacientes agora assistiam, olhos arregalados. A cena se desenrolando diante deles. O corredor, uma confusão de tensão e medo, parecia pequenas dimensões de um universo em colapso. E então, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda no chão, começou a se mover. Os olhos dela se abriram lentamente. Ela não estava apenas inconsciente, estava acordando. E assim que seus olhos encontraram os de Miguel, uma expressão de reconhecimento atravessou seu rosto, mas foi rápida. Então,
Como se uma onda de dor a atingisse, ela mordeu os lábios e tentou se levantar. Nesse momento, o homem ficou ainda mais furioso. Ele avançou, mas Miguel se interpôs. Antes que pudesse reagir, o homem agiu. Clara, não! Miguel gritou, mas foi tarde demais. O ex-parceiro se lançou sobre ela, as mãos segurando os ombros dela com força. O que aconteceu a seguir parecia um filme passando em super velocidade. Clara, com um olhar desesperado, fez um gesto brusco, e um movimento cheio de força retirou algo do bolso, uma pequena adaga, e a colocou contra a garganta do homem. Silêncio absoluto. Afaste-se ou eu uso isso, ela disse, a voz firme, mas trêmula. Todos no corredor pararam. Era como se o ar estivesse preso. Miguel sentiu que a realidade que conhecia começava a rachar. Clara, você tem uma faca? Ele sussurrou sem entender. Eu não sou quem você pensa que sou, Miguel. Ela respondeu, a expressão dela se transformando, passando de vulnerabilidade para determinação. Eu alguém que possui segredos. Segredos que podem destruir você. Miguel, atordoado, olhou para ela. Ele sentiu o chão sob seus pés se desfazendo. Cada palavra dela pesava, como se o mundo inteiro estivesse se desmoronando em sua mente. A multidão ao redor começou a murmurar. Mais burum. É uma loucura! Um paciente exclamou. Alguém chame a segurança! Outro gritou. Mas Miguel estava hipnotizado. Ele tentava entender a nova Clara. A mulher que limpava o chão do hospital era, na verdade, parte de algo muito maior, algo que ele não podia compreender. O passado, as traições, tudo começou a se entrelaçar de uma forma caótica. O ex-parceiro, a adaga e a máscara que Clara usava estavam se desfazendo à sua frente. E antes que Miguel pudesse raciocinar tudo, Clara olhou nos olhos do ex-parceiro e disse: se você não sair daqui agora, você vai se arrepender. Com isso, o homem hesitou por um momento e o olhar de Clara se tornou mais intenso. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Então tudo aconteceu em um instante. A lâmina relampejou sob as luzes do hospital e Clara terminou de dizer: você não sabe a verdade. E antes que Miguel pudesse responder, tudo escureceu. Um estrondo, um barulho alto ecoou pelo corredor. A porta do hospital se abriu violentamente e uma equipe de segurança entrou. Pare! Eles gritaram, alguns indo diretamente para Clara. E nesse turbilhão de eventos, Miguel percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma única pergunta ecoava em sua mente. Que segredos ela estava guardando? Clara mantinha a adaga contra o homem, a tensão no ar atingindo o limite. Todos os presentes pareciam estar em estado de choque, os olhares fixos na cena dramática. O silêncio era ensurdecedor e Miguel sentiu o coração disparar. Ele não sabia o que pensar. Quem era realmente Clara? Por que ela estava ali? E o que significavam aquelas ameaças? Então, de repente, algo inesperado aconteceu. A porta do corredor se abriu novamente, mas desta vez não era a segurança. Era uma mulher, elegantes cabelos cacheados e um olhar determinado. Ela usava um coute longo, que parecia deslocado no ambiente, como se tivesse saído de outro mundo. O olhar dela se fixou em Clara, depois nas mãos que seguravam a faca, e com uma confiança impressionante, ela caminhou em direção ao tumulto. Clara, para! A mulher gritou, sua voz alta e autoritária cortando o silêncio. Miguel não conseguia entender quem era aquela. Clara hesitou. O homem que a segurava ficou confuso, a tensão diminuindo só por um instante. O ambiente mudava, e todos pararam para escutar. Você precisa se lembrar do que você é, a mulher continuou, a preocupação evidente em seu tom. Clara piscou como se acordasse de um sonho. Você não precisa disso. Mas antes que qualquer um pudesse processar a situação, o ex-parceiro se livrou da incerteza. Quem é você para dizer isso? Ele rosnou, liberando o furor. A mulher não se deixou abalar. Eu sou quem você não pode escapar. Seu passado, Clara. É hora de encarar seus medos. Ela ressaltou, sua voz mais firme, como um chamado para a batalha. O clima se tornava cada vez mais tenso.
Miguel sentia a adrenalina correr por suas veias. O que estava acontecendo? Clara olhou para a mulher com uma mistura de desespero e relutância. Eu pensei que você estava morta. As palavras saíram lentamente de seus lábios, o choque era palpável. Aquilo era um golpe no estômago de Miguel. O que mais ele não sabia sobre Clara? O que você quer dizer com isso? Ele se virou para ela, a incredulidade crescendo a cada segundo. O ex-parceiro também se paralisou, os olhos arregalados em incredulidade. Clara se virou. A expressão dela era uma mistura de dor e determinação. Eu não posso deixar ele levar tudo. A adaga tremia em sua mão. Eu sou mais do que você pensa, Miguel. Eu tenho um passado que nunca foi meu, mas que agora me alcançou. A mulher se aproximou mais, os olhos fixos em Clara, como se estivesse tentando atravessar a armadura que ela havia construído. Você é mais forte do que isso. Não deixe o medo escolher por você. A tensão no ar era pesada e, de repente, o homem gritou: Se você não se decidir logo, eu não vou hesitar. Sua voz era crua, ameaçadora, a pressão aumentando proporcionalmente. Clara, como se um botão tivesse sido ativado, fixou seus olhos no ex-parceiro. Você pensa que pode me manipular? Eu vou mostrar a verdade. Nesse instante, Clara lançou a adaga contra a parede, onde atingiu um quadro de aviso, fazendo com que papéis e fotos se espalhassem pelo chão. A cena que se seguiu fez o coração de Miguel parar. Entre as fotos, uma figura surgia. Uma criança com um sorriso que ele reconheceu. Era ele, e ao lado dela, o ex-parceiro. Miguel ficou paralisado. Essa criança... Claro, eu me lembro. Ele sussurrou e as peças começaram a se encaixar. Ele era amigo da família dela. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Clara, você é filha do... A afirmação desmoronava na ponta da língua dele. Clara balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Desculpe, Miguel. Eu não podia dizer. Não é só sobre você, é sobre todos nós. Em um único momento, a verdade estava se transformando em um caos. O olhar que se passava entre eles tinha uma nova camada de sofrimento. O ex-parceiro, percebendo a gravidade da revelação, começou a recuar, mas a fúria estava longe de desaparecer. Miguel estava atordoado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? Que vínculo era aquele? Dúvidas e questões emergiam em avalanche. E enquanto a verdadeira natureza do relacionamento entre eles surgia, uma ideia aterrorizante ocupava seus pensamentos. Que segredos mais estão escondidos entre nós? A pergunta pairava na sala, enquanto o medo se transformava em algo mais sinistro. No silêncio tenso, Miguel percebeu que a luta não era apenas pela vida de Clara, mas pela verdade que poderia destruí-los. Num instante de clareza, ele sabia que as consequências eram apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio do que ele poderia imaginar. Miguel estava atordoado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? Que vínculo era aquele? Dúvidas e questões emergiam em avalanche, e enquanto a verdadeira natureza do relacionamento entre eles surgia, uma ideia aterrorizante ocupava seus pensamentos. Que segredos mais estão escondidos entre nós? A pergunta pairava na sala, enquanto o medo se transformava em algo mais sinistro. Então, em meio ao caos e à tensão, o inesperado aconteceu. O som de sirenes cortou o ar pesado do hospital, ecoando pelos corredores. As luzes começaram a piscar, e todos os olhares se voltaram para a porta principal. Miguel sentiu um calafrio, uma intuição de que algo terrível estava prestes a acontecer. A porta se escancarou, e um grupo de homens uniformizados entrou, mas não eram seguranças comuns. A farda era preta, com símbolos que Miguel não reconhecia, e seus rostos eram frios, determinados. Um deles se aproximou, segurando um dispositivo que parecia uma arma, mas algo mais tecnológico. O ar se encheu de ansiedade. Todos no chão, eles gritaram em uníssono, e a multidão imediatamente se dispersou. Clara, cuidado! Miguel gritou,
Mas Clara já estava em ação. Com uma agilidade que surpreendeu a todos, ela se virou e disparou em direção à janela mais próxima, enquanto o grupo de homens avançava. Num movimento desesperado, Miguel correu atrás dela, seu coração martelando no peito. Clara, o que está acontecendo? A adrenalina fazia seu corpo vibrar. Ele não entendia como tudo havia mudado tão rápido. O ex-parceiro também ficou paralisado, a raiva transformando-se em confusão diante da nova ameaça. Clara, com uma determinação que Miguel nunca tinha visto antes, gritou: "Eu não posso deixar que ele pegue você. Você não sabe quão longe eles vão." Dizia isso ainda enquanto se esquivava dos homens que entravam no corredor, o olhar fixo no ex-parceiro, agora horrorizado. Em um movimento inesperado, Clara alcançou uma gaveta e retirou uma pequena caixa, abrindo-a rapidamente. Dentro, havia uma série de pequenos dispositivos, que pareciam com as armas que os invasores tinham. "Isso não é o que você pensa, Miguel." Ela olhou para ele, mas não havia tempo para explicar. Uma fração de segundo depois, os primeiros disparos foram ouvidos. O som do impacto contra as paredes de revestimento ecoou. A tensão estourou em um frenesi. Miguel viu o ex-parceiro sendo empurrado para trás enquanto rolava pelo chão, a surpresa transformando-se em terror. Clara se virou para Miguel, com os olhos cheios de uma mistura de urgência e compaixão. "Eu sei quem eles são. Eles não vão parar até que encontrem você." Miguel finalmente entendeu a gravidade da situação. Aquela não era apenas uma confrontação, mas uma batalha sobre segredos que podiam levar à sua destruição. Mas por quê? Sua voz tremeu, a confusão ainda percorrendo seu cérebro. Ele queria entender, mas o pânico começou a dominá-lo. Então, um dos homens do grupo prendeu o olhar em Clara. Era um olhar familiar e carregado de raiva. "Clara, você não deveria estar aqui. Nós sabemos o que você fez." Sua voz era ameaçadora e Miguel sentiu um calafrio. Quem era aquele homem? "Se afaste dela", Miguel berrou, a adrenalina o empurrando para frente. E foi quando, com um movimento rápido, a verdade se desenrolou como um rolo de filme antigo. "Você é um traidor." "Miguel!" Clara gritou, e Miguel sentiu o chão escapar sob seus pés. Um momento antes, ele pensara que tudo era sobre Clara e o ex-parceiro, mas agora descobria que sua própria raiz estava entrelaçada nesse caos. As peças do quebra-cabeça se juntaram de uma maneira que ele nunca esperava. Você sabia de tudo isso?" Foi tudo o que conseguiu murmurar, sua mente girando. Mas antes que pudesse processar, os homens avançaram. Clara puxou Miguel para trás, mas a verdade agora estava revelada. Ele também era um alvo. Miguel olhou diretamente nos olhos de Clara, e em um único momento de clareza, ele percebeu que ela não era apenas uma mulher sobrevivente. Ela era uma chave para um jogo muito maior. Mas a pergunta agora martelava em sua mente. Quais segredos ele realmente guardava? O que mais estava prestes a desmoronar? Silêncio. E então, o som do vidro quebrando ecoou pelo corredor, um aviso de que a batalha estava apenas começando. Miguel estava atordoado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? Que vínculo era aquele? Dúvidas e questões emergiam em avalanche, e enquanto a verdadeira natureza do relacionamento entre eles surgia, uma ideia aterrorizante ocupava seus pensamentos. Que segredos mais estão escondidos entre nós? A pergunta pairava no ar, enquanto o medo se transformava em algo sinistro. Então, de repente, o som de sirenes cortou o ar pesado do hospital, ecoando pelos corredores. As luzes começaram a piscar. E todos os olhares se voltaram para a porta principal. Miguel sentiu um calafrio, uma intuição de que algo terrível estava prestes a acontecer. A porta se escancarou, e um grupo de homens uniformizados entrou. Mas não eram seguranças comuns. Eram fardados de preto, com símbolos que Miguel não reconhecia, e seus rostos eram frios e determinados. Um deles se aproximou, segurando um dispositivo que parecia uma arma, mas bem diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. O ar se encheu de ansiedade.
Todos no chão! Eles gritaram em uníssono, e a multidão imediatamente se dispersou. Clara, cuidado! Miguel gritou, mas Clara já estava em ação. Com uma agilidade que surpreendeu a todos, ela se virou e disparou em direção à janela mais próxima, enquanto o grupo de homens avançava. Num movimento desesperado, Miguel correu atrás dela, seu coração martelando no peito. Clara, o que está acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não entendia como tudo havia mudado tão rápido. O ex-parceiro também ficou paralisado, a raiva transformando-se em confusão diante da nova ameaça. Clara, com uma determinação que Miguel nunca tinha visto antes, gritou: Eu não posso deixar que ele pegue você. Você não sabe o quão longe eles vão. Dizia isso enquanto se esquivava dos homens que entravam no corredor, o olhar fixo no ex-parceiro, agora horrorizado. Em um movimento inesperado, Clara alcançou uma gaveta e retirou uma pequena caixa, abrindo-a rapidamente. Dentro, havia uma série de pequenos dispositivos que pareciam com as armas que os invasores tinham. Isso não é o que você pensa, Miguel. Ela olhou para ele, mas não havia tempo para explicar. Um disparo ecoou pelo corredor. O ar ficou tenso. Miguel viu o ex-parceiro ser empurrado para trás, a surpresa transformando-se em terror. Clara se virou para Miguel com os olhos cheios de uma mistura de urgência e compaixão. Eu sei quem eles são. Eles não vão parar até que encontrem você. Foi quando tudo mudou. O homem de uniforme que liderava o grupo olhou fixamente para Clara e, com um sorriso cruel, disse: Você realmente acha que pode escapar, Clara? A sua história estava selada desde o início. Miguel gelou o que ele estava insinuando. Clara, com um olhar petrificado, hesitou. Desde o início, Miguel repetiu, sua voz estrangulada, e então o homem continuou: Você não é apenas uma sobrevivente, você é a herdeira de todo o poder que sua família carrega, e estamos aqui para reivindicar o que é nosso. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação era como uma bomba. Clara, a mulher que ele tinha começado a entender, estava ligada a uma herança poderosa que ele nunca poderia imaginar. Ele olhou para ela, buscando respostas que não estavam ali. O passado dela não era só complicado, era perigoso. Então você sabia? Você sabia que isso tudo poderia acontecer? Miguel perguntou, seu coração pesado. Clara balançou a cabeça, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Não era assim que eu queria que você soubesse. A única coisa que eu queria era proteger você, ela gritou, a voz cheia de desespero. E naquele momento, um intenso silêncio tomou conta do ambiente. As luzes do hospital tremeluziam, quase como se o próprio lugar estivesse em choque. Os homens se aproximavam, e Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele não podia permitir que Clara caísse nas mãos daquele grupo. Temos que sair daqui agora, ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas Clara hesitou. Mas Miguel, e o que eles sabem? A pergunta dela pairou, deixando um nó na garganta de Miguel. Ele não tinha resposta. Não sabia até onde essa rede de segredos se estendia, nem o que faria com a destruição que se aproximava. A tensão explodiu novamente quando um dos homens avançou rapidamente, enquanto Clara olhava para Miguel, seu olhar suplicante. Ele não sabia como, mas a única coisa em sua mente agora era uma ideia aterradora. E se Clara também não fosse quem ele havia pensado que era? O ar estava carregado de incerteza. A única coisa que ele sabia era que a batalha estava apenas começando e que segredos mais devastadores ainda estavam por vir. Miguel estava atordoado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? Que vínculo era aquele? Dúvidas e questões emergiam em avalanche. E enquanto a verdadeira natureza do relacionamento entre eles surgia, uma ideia aterrorizante ocupava seus pensamentos. Que segredos mais estão escondidos entre nós? A pergunta pairava no ar, enquanto o medo se transformava em algo sinistro. Então, de repente, o som de sirenes cortou o ar pesado do hospital, ecoando pelos corredores. As luzes começaram a piscar, e todos os olhares se voltaram para a porta principal. Miguel sentiu um calafrio.
uma intuição de que algo terrível estava prestes a acontecer. A porta se escancarou e um grupo de homens uniformizados entrou, mas não eram seguranças comuns. Eram fardados de preto com símbolos que Miguel não reconhecia, e seus rostos eram frios e determinados. Um deles se aproximou, segurando um dispositivo que parecia uma arma, mas bem diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. O ar se encheu de ansiedade. "Todos no chão!" Eles gritaram em uníssono, e a multidão imediatamente se dispersou. "Clara, cuidado!" Miguel gritou, mas Clara já estava em ação. Com uma agilidade que surpreendeu a todos, ela se virou e disparou em direção à janela mais próxima, enquanto o grupo de homens avançava. Num movimento desesperado, Miguel correu atrás dela, seu coração martelando no peito. "Clara, o que está acontecendo?" A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não entendia como tudo havia mudado tão rápido. O ex-parceiro também ficou paralisado, a raiva transformando-se em confusão diante da nova ameaça. Clara, com uma determinação que Miguel nunca tinha visto antes, gritou: "Eu não posso deixar que ele pegue você. Você não sabe o quão longe eles vão." Dizia isso enquanto se esquivava dos homens que entravam no corredor, o olhar fixo no ex-parceiro, agora horrorizado. Em um movimento inesperado, Clara alcançou uma gaveta e retirou uma pequena caixa, abrindo-a rapidamente. Dentro, havia uma série de pequenos dispositivos que pareciam com as armas que os invasores tinham. "Isso não é o que você pensa, Miguel." Ela olhou para ele, mas não havia tempo para explicar. Um disparo ecoou pelo corredor, o ar ficou tenso. Miguel viu o ex-parceiro ser empurrado para trás, a surpresa transformando-se em terror. Clara se virou para Miguel com os olhos cheios de uma mistura de urgência e compaixão. "Eu sei quem eles são. Eles não vão parar até que encontrem você." Foi quando tudo mudou. O homem de uniforme que liderava o grupo olhou fixamente para Clara e, com um sorriso cruel, disse: "Você realmente acha que pode escapar, Clara? A sua história estava selada desde o início." Miguel gelou. O que ele estava insinuando? Clara, com um olhar petrificado, hesitou. "Desde o início?" Miguel repetiu, sua voz estrangulada. E então, o homem continuou: "Você não é apenas uma sobrevivente. Você é a herdeira de todo o poder que sua família carrega. E estamos aqui para reivindicar o que é nosso." Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação era como uma bomba. Clara, a mulher que ele tinha começado a entender, estava ligada a uma herança poderosa que ele nunca poderia imaginar. Ele olhou para ela, buscando respostas que não estavam ali. O passado dela não era só complicado, era perigoso. "Então você sabia que isso tudo poderia acontecer?" Miguel perguntou, seu coração pesado. Clara balançou a cabeça, lágrimas já escorrendo por seu rosto. "Não era assim que eu queria que você soubesse. A única coisa que eu queria era proteger você." Ela gritou, a voz cheia de desespero. E naquele momento, um intenso silêncio tomou conta do ambiente. As luzes do hospital tremeluziam, quase como se o próprio lugar estivesse em choque. Os homens se aproximavam e Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele não podia permitir que Clara caísse nas mãos daquele grupo. "Temos que sair daqui agora!" ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas Clara hesitou. "Mas Miguel, e o que eles sabem?" A pergunta dela pairou, deixando um nó na garganta de Miguel. Ele não tinha resposta. Não sabia até onde essa rede de segredos se estendia, nem o que faria com a destruição que se aproximava. A tensão explodiu novamente, quando um dos homens avançou rapidamente, enquanto Clara olhava para Miguel, seu olhar suplicante. Ele não sabia como, mas a única coisa em sua mente agora era uma ideia aterrorizante. E se Clara também não fosse quem ele havia pensado que era? Então, num movimento brusco, o homem se virou para seu grupo e gritou: "Tragam as informações. Temos que finalizar isto agora." E foi nesse instante que um homem diferente se destacou do grupo, com um olhar que Miguel reconhecia. Era seu próprio pai, que ele achava morto. "Você não deveria estar aqui, pai."
Miguel gritou, a voz falhando, o choque tomando conta dele. Todos os olhares se voltaram para o homem. E o silêncio foi ensurdecedor. Você precisa entender, Miguel. Clara não é quem você pensa. O que ela sabe pode destruir tudo. A voz do pai era grave, cheia de urgência. Miguel não conseguia processar o que significava tudo isso. Clara olhou para ele com os olhos arregalados, a confusão estampada em seu rosto. Não, eu sou a única que pode acabar com isso. Clara gritou, sua voz agora determinada, mas mesmo assim repleta de receio. As palavras dela formaram uma barreira entre Miguel e seu pai, mas a verdade ainda o atingia como um soco no estômago. Vocês precisam sair daqui. A verdade é mais complicada do que parece. O homem insistiu, e Miguel percebeu que aquela não era apenas uma confrontação. Tudo estava em jogo. Clara e o pai fitavam um ao outro, como se vissem algo mais profundo e obscuro. E foi nesse instante, quando o ar estava pesado com segredos e revelações, que tudo que Miguel acreditava cairia por terra. Que verdades estão escondidas? Ele pensou, enquanto sentiu o chão tremer sob seus pés. E com isso, uma pergunta ecoou em sua mente. Seria essa a última vez que veria Clara? Miguel estava atordoado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? Que vínculo era aquele? Dúvidas e questões emergiam em avalanche. E enquanto a verdadeira natureza do relacionamento entre eles surgia, uma ideia aterrorizante ocupava seus pensamentos. Que segredos mais estão escondidos entre nós? A pergunta pairava no ar, enquanto o medo se transformava em algo sinistro. Então, de repente, o som de sirenes cortou o ar pesado do hospital, ecoando pelos corredores. As luzes começaram a piscar, e todos os olhares se voltaram para a porta principal. Miguel sentiu um calafrio, uma intuição de que algo terrível estava prestes a acontecer. A porta se escancarou e um grupo de homens uniformizados entrou, mas não eram seguranças comuns. Eram fardados de preto, com símbolos que Miguel não reconhecia, e seus rostos eram frios e determinados. Um deles se aproximou, segurando um dispositivo que parecia uma arma, mas bem diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto. O ar se encheu de ansiedade. Todos no chão. Eles gritaram em uníssono, e a multidão imediatamente se dispersou. Clara, cuidado! Miguel gritou, mas Clara já estava em ação, com uma agilidade que surpreendeu a todos. Ela se virou e disparou em direção à janela mais próxima, enquanto o grupo de homens avançava. Num movimento desesperado, Miguel correu atrás dela, seu coração martelando no peito. Clara, o que está acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não entendia como tudo havia mudado tão rápido. O ex-parceiro também ficou paralisado, a raiva transformando-se em confusão diante da nova ameaça. Clara, com uma determinação que Miguel nunca tinha visto antes, gritou: Eu não posso deixar que ele pegue você. Você não sabe o quão longe eles vão. Dizia isso enquanto se esquivava dos homens que entravam no corredor, o olhar fixo no ex-parceiro, agora horrorizado. Em um movimento inesperado, Clara alcançou uma gaveta e retirou uma pequena caixa, abrindo-a rapidamente. Dentro, havia uma série de pequenos dispositivos que pareciam com as armas que os invasores tinham. Isso não é o que você pensa, Miguel. Ela olhou para ele, mas não havia tempo para explicar. Um disparo ecoou pelo corredor. O ar ficou tenso. Miguel viu o ex-parceiro ser empurrado para trás, a surpresa transformando-se em terror. Clara se virou para Miguel com os olhos cheios de uma mistura de urgência e compaixão. Eu sei quem eles são. Eles não vão parar até que encontrem você. Foi quando tudo mudou. O homem de uniforme que liderava o grupo olhou fixamente para Clara e, com um sorriso cruel, disse: Você realmente acha que pode escapar, Clara? A sua história estava selada desde o início. Miguel gelou. O que ele estava insinuando? Clara, com um olhar petrificado, hesitou.
Desde o início, Miguel repetiu, sua voz estrangulada. E então o homem continuou. Você não é apenas uma sobrevivente. Você é a herdeira. A herdeira de todo o poder que sua família carrega. E estamos aqui para reivindicar o que é nosso. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. A revelação era como uma bomba. Clara, a mulher que ele tinha começado a entender, estava ligada a uma herança poderosa que ele nunca poderia imaginar. Ele olhou para ela buscando respostas que não estavam ali. O passado dela não era só complicado, era perigoso. Então, você sabia que isso tudo poderia acontecer? Miguel perguntou, seu coração pesado. Clara balançou a cabeça, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Não era assim que eu queria que você soubesse. A única coisa que eu queria era proteger você. Ela gritou, a voz cheia de desespero. E naquele momento, um intenso silêncio tomou conta do ambiente. As luzes do hospital tremeluziam, quase como se o próprio lugar estivesse em choque. Os homens se aproximavam, e Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Ele não podia permitir que Clara caísse nas mãos daquele grupo. Temos que sair daqui agora! Ele gritou, puxando-a pelo braço, mas Clara hesitou. Mas Miguel, e o que eles sabem? A pergunta dela pairou, deixando um nó na garganta de Miguel. Ele não tinha resposta. Não sabia até onde essa rede de segredos se estendia, nem o que faria com a destruição que se aproximava. A tensão explodiu novamente quando um dos homens avançou rapidamente, enquanto Clara olhava para Miguel, seu olhar suplicante. Ele não sabia como, mas a única coisa em sua mente agora era uma ideia aterrorizante. E se Clara também não fosse quem ele havia pensado que era? Então, num movimento brusco, o homem se virou para seu grupo e gritou: Tragam as informações, temos que finalizar isto agora. E foi nesse instante que um homem diferente se destacou do grupo, com um olhar que Miguel reconhecia. Era seu próprio pai, que ele achava morto. Você não deveria estar aqui, pai, Miguel gritou, a voz falhando, o choque tomando conta dele. Todos os olhares se voltaram para o homem, e o silêncio foi ensurdecedor. Você precisa entender, Miguel, Clara não é quem você pensa. O que ela sabe pode destruir tudo. A voz do pai era grave, cheia de urgência. Miguel não conseguia processar. O que significava tudo isso? Clara olhou para ele com os olhos arregalados, a confusão estampada em seu rosto. Não, eu sou a única que pode acabar com isso, Clara gritou. Sua voz agora determinada, mas mesmo assim repleta de receio. As palavras dela formaram uma barreira entre Miguel e seu pai, mas a verdade ainda o atingia como um soco no estômago. Vocês precisam sair daqui. A verdade é mais complicada do que parece. O homem insistiu, e Miguel percebeu que aquela não era apenas uma confrontação. Tudo estava em jogo. Clara e o pai fitavam um ao outro, como se vissem algo mais profundo e obscuro. E foi nesse instante, quando o ar estava pesado com segredos e revelações, que tudo o que Miguel acreditava cairia por terra. Que verdades estão escondidas? Ele pensou, enquanto sentia o chão tremer sob seus pés. E com isso, uma pergunta ecoou em sua mente. Seria essa a última vez que veria Clara? Miguel estava atordoado, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que estava acontecendo? Que vínculo era aquele? Dúvidas e questões se avolumavam na sua mente, um turbilhão de emoções tomando conta dele. E enquanto a verdadeira natureza do relacionamento entre eles surgia, um frio na barriga o atingiu. Que segredos mais estão escondidos entre nós? A tensão era palpável, pesada, e Miguel sentiu que o ar faltava. Clara e seu pai trocavam olhares intensos, como se um mundo de segredos estivesse prestes a ser desnudado diante dele. Miguel queria gritar, mas a urgência no olhar do pai o paralisava. Você tem que ouvir, Miguel. Ela. Mas a frase do pai nunca se completou. Então, um estrondo surpreendente ecoou quando a porta do hospital foi arrombada. O barulho rasgou a atmosfera tensa, e todos se viraram. Mais homens, armados e determinados, entraram, ignorando a ordem anterior de todos no chão. Eram tantos que pareciam uma onda negra engolindo tudo à sua frente.
O coração de Miguel disparou. Clara! Ele gritou, e a palavra saía arrastada pela pressão do momento. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Os homens avançando, Clara paralisada, seu pai com um olhar fixo em um dos novos invasores. Um deles se destacou, andando com aquela confiança ameaçadora que só pessoas perigosas possuem. Ele tirou uma máscara que encobria seu rosto. Miguel ficou chocado ao ver o olhar familiar. Era seu próprio irmão, Rafael. O que você está fazendo aqui? Miguel se forçou a perguntar, a voz tremendo. Rafael sorriu de forma fria. Oh, Miguel, sempre tão ingênuo. Você realmente não percebeu? Todos estão atrás da herança, mas a maior parte dela não está com Clara, está com você. Miguel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Olhou para Clara, que estava em estado de choque. Isso é mentira, ele gritou, tentando se manter firme. Rafael, você está mentindo. Mas Rafael apenas olhou para ele com uma expressão estranha, como se quisesse quebrar o encanto. Você é o único que pode acabar com isso. Com tudo isso. Ele se virou para Clara, o desprezo visível. E você achou mesmo que conseguiria protegê-lo? Ninguém é o que parece, Clara. Eu sou o que você espera, a verdade mais sombria. Um calor subiu pela cabeça de Miguel. Isso não faz sentido. Para de falar assim. Ele estava perdido, confuso. Rafael se aproximou de Clara, a fúria se transformando em um prazer sádico. Veja, você não sabe quem verdadeiramente está ao seu lado. Miguel não é o que você pensa. Ele precisa ser eliminado. Clara olhou para Miguel, os olhos cheios de dúvidas e dor, como se todos os fragmentos da vida deles estivessem desmoronando. O que você está escondendo de mim? Ela perguntou, a voz tremendo. No momento certo, irei colocar um ponto final nesta história. Rafael falou, como se estivesse selando o destino deles. E nesse instante, em uma fração de segundo em que tudo parecia paralisar, um tiro disparou. O eco do disparo quebrou a tensão do ambiente. E Clara, com um movimento rápido, empurrou Miguel para o lado, o afetando com seu pulo. O peso do impacto foi brutal. Clara se contorceu, e Miguel a viu cair, a expressão dela mudando de alarme para dor. Não, Clara! Ele gritou, o desespero inundando seu ser. O espaço ao redor parecia explodir em confusão e terror. Uma ferida sangrenta se formou no peito dela e o sangue escorreu pelo uniforme já tão sujo. Clara! As palavras saíram como um sussurro ensanguentado. Rafael, com um brilho insensível nos olhos, simplesmente observou. Agora você entende a verdade. A herança sempre foi sua, Miguel. E os segredos que você escondeu podem levar à sua destruição. O tempo parecia desacelerar enquanto Miguel caía de joelhos, finalmente percebendo o que a dor e o medo realmente significavam. Mas não era só isso. Entre risos contidos e um ar de prazer maléfico, Rafael olhou para Miguel e completou. Como você mesmo disse, a batalha está apenas começando. O que você fará agora? E no silêncio que seguiu, Miguel percebeu que a vida, as relações, tudo tinha mudado para sempre. O que mais ele não sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? O desespero se espalhou como fogo em palha seca. Miguel estava em um turbilhão de emoções. O mundo à sua volta girando como um vórtice sem fim. A dor de ver Clara se debatendo no chão, o sangue se espalhando, transformava tudo em um quadro de horror. Ele se lançou para ela. Suas mãos tremiam enquanto tentava estancar o ferimento, mas não havia o que fazer. A vida dela escorregava entre seus dedos. Clara, não, não, não! Ele gaguejou, a voz falhando. O olhar dela, pálido e cheio de dor, era um golpe no peito. Eu não posso te perder. As palavras saíram como um lamento. O silêncio ao redor se tornava opressor, quebrado apenas pelas sirenes cada vez mais próximas. O rosto de Rafael se iluminava com um sorriso pérfido. É tarde demais, Miguel. A verdade nunca é gentil.
Miguel sentiu um nó apertar em sua garganta. As palavras do irmão ecoavam como um feitiço maligno. Eu vou salvar ela, Miguel gritou. O desespero tomava conta dele. E como se o tempo tivesse parado, ele a tomou nos braços. Buscando o olhar de Clara. Você vai ficar bem. Eu prometo. Mas o brilho nos olhos dela começava a se apagar e um frio envolveu o coração de Miguel. Você precisa, Clara murmurou, e mais do que palavras ela tentou passar um aviso. O olhar dela dizia tudo. Mas o que era? Qual era a verdade que Rafael estava escondendo? Mas antes que ele pudesse perguntar, um dos homens armados agarrou a camisa de Miguel. Saia do caminho. Ele foi empurrado para o lado, a cena se transformando em um caos absoluto. Miguel, atordoado, caiu no chão e o pânico tomou conta do hospital. As pessoas gritavam, corredores estavam cheios de correria. Basta! Miguel gritou, levantando-se como se o mundo todo estivesse contra ele. Ele estava decidido. Para Clara, ele faria qualquer coisa. Com um movimento quase instintivo, ele se lançou para frente, confrontando Rafael. Que tipo de monstro você se tornou? O irmão apenas riu, um riso frio e distante. Um que sabe a verdade, Miguel. Você sempre foi apenas um peão nesse jogo. E como um fio de esperança se desmanchando, Miguel percebeu que o jogo não era apenas sobre Clara. Era sobre a própria história deles, os laços que nunca foram tão simples. Antes que pudesse reagir, Rafael avançou para Clara, mas Miguel saltou entre eles. Não a toque. A cena estava repleta de tensão. O olhar de Clara, agora vulnerável e fragilizado, era um lembrete de que o amor e a dor estavam entrelaçados. Miguel sentiu um calor crescente. Algo dentro dele despertou. Ele não ia permitir que a história terminasse assim. Clara, eu vou lutar por você. Ele se virou para ela. Lute comigo. A sirene ecoou nas proximidades e, em um movimento ágil, Clara se levantou, determinada. Eu não vou deixar você ir embora novamente, Miguel. A força dela era incrível. Os homens começavam a recuar, confusos diante da resistência inesperada. E em um instante tudo se transformou. Miguel correu, sentindo a adrenalina fazer seu corpo vibrar. E com um golpe rápido, tirou uma das armas do homem mais próximo. O poder estava em suas mãos, e uma nova esperança acendeu. Vocês não vão levar Clara. Um grito ecoou por todo o corredor, e então, uma explosão de luz e som irrompeu quando as luzes do hospital foram cortadas. O caos era absoluto, mas Miguel se sentia como se estivesse em seu melhor momento. Como se tudo naquele instante fosse uma preparação para esta luta. Quando a poeira assentou, eles estavam de pé, Clara e Miguel. A verdade ainda pairava entre eles, mas a certeza do amor e a luta estavam lá. Em um último esforço, levantaram-se juntos. Vamos acabar com isso, Clara declarou, e Miguel já estava pronto para o que viesse. E assim, com a adrenalina ainda pulsando e a determinação em seus corações, eles se lançaram para fora do hospital, rumo ao desconhecido, onde a verdadeira batalha pela vida e amor começava. O futuro deles era incerto, mas juntos enfrentariam qualquer tempestade. E você, que acompanhou cada momento dessa jornada intensa, não pode ficar de fora do que vem a seguir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estarão por vir. Esmague o botão de like agora, isso ajuda muito com o algoritmo e nos mantém conectados. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos ouvir a sua voz. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.